Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Bom, vamos começar aqui, né? Como a colega falou, sou o Aquino. Quero agradecer à comissão organizadora do ciclo de seminários do I7 pelo convite, né? De apresentar esse trabalho. A aplicação da matemática na modelagem digital de próteses cranianas. Então, eu sou o professor Aquino. Aqui você pode encontrar todo o meu conteúdo, www.lcmaquino.org. Eu sou do Departamento de Ciências Exatas, DCEX, aqui da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas Exatas, FACSAI, do nosso campus. Então, estou em casa aqui, né? Bom, eu dividi essa apresentação mais ou menos nesses tópicos aqui. Nós temos uma introdução, a parte histórica sobre cranioplastia, uma parte sobre modelo digital de crânio, outra parte sobre modelo digital de prótese, modelos propostos no trabalho que eu fiz durante o mestrado e algumas conclusões depois. Então veja, cranioplastia, né? O que é cranioplastia? Basicamente é uma cirurgia feita para tapar um buraco na cabeça do cidadão. É isso basicamente. O cidadão teve um acidente e perdeu um pedaço do crânio. Ou o cidadão teve uma doença e precisou remover um pedaço do crânio. Ou o cidadão nasceu com um pedaço do crânio faltando. Então você vai fazer uma cranioplastia para poder corrigir isso, certo? Tem evidências que a cranioplastia já é realizada muito antes do que se imagina. Então, 3.000 antes de Cristo, tem evidências de cranioplastia sendo realizadas. Tem pinturas que ilustram cirurgias de cranioplastia datadas de 3.000 antes de Cristo, tá? E é curioso que a primeira cranioplastia relatada, escrita, é de 1668. Então, é muito mais moderno, né, se você for pensar. Não foi esse cirurgião holandês que fez a cranioplastia, ele só relatou a história. O que aconteceu foi o seguinte, um nobre russo teve um ferimento de espada, que era muito comum vocês ferir com espada naquela época, né? Então ele perdeu um pedaço lá do crânio do cidadão. O cirurgião conseguiu reparar esse crânio dele usando um osso da cabeça de um cachorro. Então ele usou um pedaço de um crânio de cachorro, conseguiu modelar, botou na cabeça do cidadão e, para surpresa de todo mundo, deu certo, o cidadão ficou 100%, curou e etc. Só que aí veio o problema, quando o arcebispo lá da cidade descobriu que o nobre estava com um crânio de cachorro, um pedaço de crânio de cachorro na cabeça, excomungou o nobre, não podia mais entrar na igreja, porque a cabeça do homem é muito santa para ter um osso de cachorro nela. Foi isso que o arcebispo falou. Aí o cara chegou a procurar o cirurgião dele para remover aquele osso de cachorro, porque ele queria ir para dentro da igreja. Ou seja, é melhor estar um buraco na cabeça do que deixar de ir para a igreja, na opinião dele, né? E aí aconteceu foi que não dava para tirar o crânio, já estava muito bem fixado e ele ficou daquele jeito mesmo. Ele acabou mudando de cidade, né, devido a essa excomungação. Então é curioso essa história. Bom, aqui temos um crânio. Essa foto não está muito nítida, mas aqui nessa região, quando você olha na tela do computador é mais fácil, percebe-se justamente uma placa de ouro, que está justamente cobrindo um buraco. Então isso aqui é um crânio datado de 2000 a.C., encontrado na região do Peru, onde justamente exibe um indício de uma cranioplastia, tá? Eu, como não sou da medicina, sou da matemática, e acabei caindo num problema da medicina, na primeira vez que eu vi isso, eu perguntei assim, como é que os médicos sabem que esse cara não morreu? Aí nós de enterrar botaram essa placa de ouro lá, né? Só para ficar mais bonitinho no caixão. Através de indícios sobre crescimento da região aqui, do crescimento de osso na região do buraco, os peritos eles têm condições de dizer se o cara sobreviveu algum tempo depois da cirurgia. Então é assim que eles sabem, ao recuperar um crânio tão antigo, se realmente teve a cirurgia, se a pessoa sobreviveu pelo menos alguns dias depois daquilo. Então aqui está um exemplo de uma cranioplastia. De um tudo que vocês imaginarem já foi usado para poder colocar na cabeça do cidadão. Dependia do poder aquisitivo. Então tem relatos desde usar cascas duras como casca de coco, pedaço de coco, até ouro, já se tentou também. Ouro não é um material muito bom, porque o ouro, apesar dele não dar rejeição, mas ele precisa de você use outro material para dar liga e ele ficar mais resistente, e esses outros materiais é que é o problema, acaba dando rejeição. Então não é um bom material. Então de tudo que você imaginar já colocaram aqui. Bom, para a gente poder fazer a cranioplastia, eu fiz essa apresentação sabendo que quem está aqui são alunos da área de exatas. Se eu estivesse fazendo essa apresentação para alunos da área de medicina, seria um pouco diferente. Eu botaria mais medicina e menos matemática. Aqui eu fiz o contrário, eu vou botar mais matemática do que medicina, né? Então, mas basicamente a cranioplastia você tem que ter essas 4 etapas. Você tem que ter o modelo do crânio do paciente, você tem que ter o modelo da prótese,
você tem que confeccionar essa prótese e você tem que implantar essa prótese. Dependendo do caso, a confecção da prótese e a implantação da prótese e até a criação do modelo é feito tudo na hora. Tem produtos especiais, vamos pensar assim, entre aspas, uma argamassa especial, vamos botar assim, que o cirurgião está lá com o cara com a cabeça aberta, o crânio aberto, né? Ele vai apalpando esse material em cima da pessoa mesmo, em cima da massa cefálica, vai fazendo lá apalpando, usa aquelas lixas, né? Para a medicina, alisa tudo, faz lá o serviço dele e faz na hora a prótese, né? Mas já tem outras metodologias onde você primeiro desenha essa prótese no computador, manufatura essa prótese e depois você vai lá e implanta na cabeça do cidadão, certo? Bom, e como é que a gente vai obter o modelo do crânio? Nós vamos obter utilizando um equipamento chamado tomógrafo computadorizado. O tomógrafo computadorizado, ele foi desenvolvido por um físico sul-africano, que é o Alan Comark, e por um engenheiro elétrico, que é o Godfrey Hansfield. Eu botei engenheiro elétrico, porque é comum as pessoas falarem assim, o engenheiro X desenvolveu o produto Y. Aí a pessoa vai perguntar, engenheiro do quê? Tem engenheiro de elétrica, engenheiro de alimentos, de produção, nunca disse qual é a engenharia que o cara faz, né? Aí eu resolvi, não, engenheiro elétrico, para saber quem foi o elétrico que fez lá. Resultado, eles fizeram um tomógrafo computadorizado, tá? E é interessante que eles dois, em 79, devido ao tomógrafo computadorizado, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. E o Comark, e veja, um físico e um engenheiro, nenhum dos dois são médicos, e ganharam o Prêmio Nobel da Medicina. E no discurso do Comark, ele falou uma coisa muito interessante. Mesmo nesses tempos de especialização crescente, há uma unidade na experiência humana. Ou seja, olha a interdisciplinaridade acontecendo ali. Um físico e um engenheiro fizeram um produto que era para um médico. E ele já em 79 falando sobre, mesmo na especialização que a gente faz, né, cada um é especialista num específico tópico, ainda assim você pode colaborar e fazer um produto que é para todo mundo. E tem a foto desse cidadão aqui, que é o Jonah Haddon. Por que ele está aqui nesse meio? Esse aí é para puxar um pouco a sardinha para o lado da matemática. O que acontece? Esse cidadãozinho aqui, o Jonah Haddon, ele desenvolveu a matemática que o Comark usou para poder resolver o problema do tomógrafo computadorizado. Ele tinha um problema que ele resolveu em 1917, que era o problema de você recuperar. Imagina que você tem uma função que depende de duas variáveis, x e y. Essa função que depende de x e y lhe dá um valor z. Isso é uma função de R2 em R. Ela vai ter uma superfície, um gráfico em R3 dela vai ser uma superfície. Imagina que você não tem essa superfície, mas você tem as projeções dela, entre aspas, você tem as sombras dela. A pergunta que ele estava se perguntando é, como que ele recupera a imagem original, a superfície original, somente analisando as sombras, somente analisando as projeções. Esse foi o problema que ele queria resolver. E estava resolvendo somente pensando na matemática, isso em 1917. Resolveu esse problema. Quando foi em 1963, esse físico, o Comark, que estava trabalhando justamente no problema lá do tomógrafo, percebeu que a matemática que ele precisava é aquela lá de 1917. E aí você veja que é o que eu quero deixar para você é o seguinte, o cara está dando aula de matemática, quem é professor de matemática sabe disso. Primeiro dia de matemática, o cara entra no curso da área de exatas, está fazendo lá cálculo, o cara está ensinando limite para o cidadão. Não vai ter jeito, alguém vai levantar a mão, aí você, sim, por favor, aí a pessoa vai. Professor, para que isso serve? Puta merda, quando o cara fala um negócio desse em cima do professor de matemática chega a dar um negócio nele. Aí se você tiver o azar de ter um professor mal educado, ele vai vir logo com voadora pra cima de você, com 7 pedras na mão, vai lhe xingar, você mais nunca pergunta nada pra ele. Mas se você tiver a sorte de ter um professor mais educado, ele vai respirar fundo, chegar assim pra você, meu filho, não sei. Onde você vai usar, não faço ideia. Porque você pensa só, como que esse cidadão aqui, quando desenvolveu a matemática, que é o que usa no tomógrafo, se alguém tivesse chegado para ele e perguntado, Comark, ou quer dizer, Haddon, para que isso serve aí no meu dia a dia, hein? Que é isso? Para que serve no meu dia a dia? Ele ia falar o quê? Daqui a 46 anos, um cara vai pegar isso e vai inventar um negócio chamado tomógrafo computadorizado. Como que ele ia saber disso? Aí você imagina se o Haddon tivesse pensado assim, sabe de uma? Não serve para nada mesmo, não uso no meu dia a dia, esqueça esta porra, não quero saber isso não. 46 anos depois, não existe a matemática para desenvolver o equipamento. Então a matemática se desenvolve sem essa preocupação de saber para que serve, essa coisa imediatista, essa coisa assim do agora, do aqui. Vocês têm que aprender matemática. Onde vocês vão usar isso depois, a gente não tem como adivinhar.
A gente, no máximo, dá alguns exemplos, mas não tem como adivinhar isso. Então, fiquem mais preocupados em estudar matemática do que em saber para que serve agora, tá? Esse é o recado que eu quero dar para vocês. E está aqui um exemplo. Se esse cara... E outra, todo equipamento de tecnologia que você tem hoje usa matemática de 100 anos atrás. Se esse cara, 100 anos atrás, não tivesse desenvolvido aquela matemática, você não ia ter o que você tem hoje de tecnologia. Então, se você tivesse nessa mentalidade, só vou estudar o que está servindo aqui agora, já era. A gente estava fazendo fogo, um graveto no meio da caverna até hoje. Tá? Então, por isso que eu botei esse radon aqui nesse papel. Tá? Bom, o funcionamento básico do tomógrafo é como está nesse esquema. Você tem um tubo que emite raio-x e você tem um receptor. Conforme esse raio-x atravessa o paciente, ele é atenuado. Esse sensor, ele capta o quanto que atenuou. Então você sabe a intensidade que você disparou e você sabe o quanto que chegou aqui. Esse tubo, ele gira. Aqui, 360 graus. Ele gira, dispara de novo. Gira mais um pouquinho, dispara de novo. Conforme vai dando esse giro aqui, esse disparar, e quando ele junta todos esses dados, passa-se pela teoria lá de radon, transformada de radon, e no final você vai ter uma matriz. Imagina uma matriz, onde tem um monte de numerozinhos. Esses numerozinhos identificam a região que ele passou. Tá? Vamos pensar assim basicamente. Claro que aqui no caso eu estou pensando só de uma fatia. Aí, quando o cidadão está aqui parado, aí você deu esse giro, você vai obter uma fatia. Aí o que você faz? Você pega esse tubo, joga ele um pouquinho mais para frente, gira de novo 360 graus. E aí você vai ter outra fatia. Entenderam a ideia, né? É assim que funciona. No final você vai ter um monte de número, tá? E esses números eles são escalados de menos 1000 a 1000. Menos 1000, ar. 0 é água, 1000, osso. Esses números são conhecidos como a escala de Hounsfield, ou unidade de Hounsfield, HU. Ainda bem que inventaram de pegar o sobrenome do Hounsfield para botar na unidade. Porque você já pensou se tivesse usado o sobrenome do Comark para botar na unidade? Ia ficar CU, não ia ficar HU. Então ainda bem que resolveram usar o do Hounsfield, né? Então a unidade do Hounsfield está lá, 0. Por que 0 na água? Porque a água é um produto abundante, tem no nosso corpo, então é fácil para você calibrar um equipamento que você precisa de água para dizer que é o 0. Então a água foi escolhida dessa maneira. E o menos 1000, o ar, que também é abundante ao redor do paciente, claro, né? Bom, enfim, então pensa, você fez isso aqui, tem uma fatia disso, é uma matriz, dentro dessa matriz tem números. Esses números estão nessa escala, de menos 1000 a 1000. Se você quer, através dessa matriz, fazer uma imagem, o que você pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar em tons de cinza, tá? Menos 1000, vamos dizer que é preto. 1000, vamos dizer que é branco. E nós vamos fazer os tons de cinza de menos 1000 a 1000. Serão 256 tons de cinza. Não tem nada a ver com 50 tons de cinza que vocês ficam lendo aí, né? Não é isso não. São 256 tons de cinza, tá? É escolhido 256 porque tem estudos para justamente verificar que o ser humano não consegue perceber muito mais do que isso, né? 256 tons de cinza, a pessoa consegue mais ou menos perceber. Vamos mudar de microfone, né? Alô, alô. Eita. Bom, então, 256 tons de cinza, mais ou menos a gente percebe, tá? Quer dizer, depende. Eu mesmo devo perceber uns 10, né? Porque homem e mulher estão diferentes. O homem chega para a mulher, não, isso aqui é uma camisa verde. A mulher, não, isso aqui é limão damasco da mascadânia. O que é isso, mulher? Porque a mulher é mais sensível, né? Ela olha para a cor, para a gente é tudo verde. Para a mulher tem um negócio, né? Mas enfim, 256 é a média. Então vamos lá. Aí o que você vai ter se você fizer menos 1000 para preto, 1000 para branco? Você vai ter... Opa, desculpa, daqui a pouco eu mostro. Não vou estragar a surpresa ainda não. Aqui é o primeiro tomógrafo, o protótipo. Você tem aqui um certo tecido, né? Aqui tem um bloco de algum acrílico, né? Sustentando esse tecido. Você tem um emissor de raio-x aqui, você tem um receptor. E aí, isso aqui é o protótipo. Aqui tem um esquema, um desenho do esquema, tá? Então é o primeiro protótipo do tomógrafo computadorizado. Aqui está o primeiro comercial. Então a ideia é que o cidadão, a região que você quer tirar a tomografia fica aqui dentro, ó, nessa região aqui circular. Aqui dentro está o emissor e o receptor do raio, né, do raio-x, e o cidadão bota a parte do corpo que você quer ali. Vocês estão vendo que é bem limitado, né? Bem pequenininho esse diâmetro aqui, né? Dependendo da região do cidadão, aí você não vai conseguir, e dependendo do cidadão, você não vai conseguir tirar a raio-x dele, a tomografia dele, né? Esse é o primeiro comercial. E esse é um recente.
Fala a verdade, parece um portal dessas filmes de ficção científica para fazer teletransporte, né? Olha o tamanho desse negócio aqui. Realmente, dá para pegar um cidadão volumoso, né? Vamos dizer assim. E aí você tem essa mesa, que a mesa ela vai para dentro do aparelho, ou ela recua, né? Justamente para ela ir fazendo um movimento. E aqui você tem onde ocorre, né? Aqui dentro que estão os sensores para disparar e para receber. Então esse é um tomógrafo moderno. Agora, finalmente, a imagem que eu estava falando. Se você pega aquela imagem, menos 1000, que é ar, bota para preto. Então, claro, ó, tem ar aqui ao redor do cidadão, né? Branco é o 1000, é o osso. E aí você vai ter uma imagem como essa, uma fatia como essa. Nessa fatia você vai ter aqui, ó, aqui é o glóbulo ocular, aqui você tem o cérebro, aqui você tem pele, gordura, fossa nasal, um monte de estruturas aqui do cidadão. No meu caso, que eu quero fazer cranioplastia e que eu quero obter o modelo do crânio do cidadão, o que eu tenho que fazer é só o osso, né? O que eu estou preocupado é só com o osso. Eu tenho que cronometrar o tempo aqui, que senão daqui a pouco a gente passa aqui e tem outro colega para apresentar também, né? Então, enfim, se eu faço o seguinte, então, lembra da tabela lá que tem números de menos 1000 a 1000. Naquela tabela, aí isso aqui vem justamente do pessoal médico, né? Eles fizeram uma tabela com o que cada faixa de valor representa, e aí sabe que de 400 até 1000 é mais ou menos osso. Então o que a gente faz? A gente vai na tabela, imagina que a tabela seja 512 por 512, tem 512 linhas e 512 colunas. Pega cada número lá dentro e faz assim, se o número estiver entre 400 e 1000, vou pintar de branco, vou dizer que é osso. Se estiver fora disso, eu pinto de preto. E você tem uma imagem como essa. Você tira somente o osso. Esse processo de você pegar uma imagem e tirar dela só um pedaço que você está interessado, em processamento de imagem a gente chama de segmentar. Então, segmentar uma imagem é você tirar dela alguma coisa que você está querendo. No meu caso, eu quero segmentar o osso, quero retirar o osso. Eu podia querer segmentar o cérebro, então eu queria tirar só o cérebro. Então, você tem essas diferenças. Então, peguei o osso. Só que, claro, vai ter problemas quando você fizer isso, como por exemplo, o que é isso aqui? Alguém tem uma ideia do que é isso aqui ao redor do cidadão? Ninguém arrisca? Oi? Oi? O suporte, né, gente? O cara tá com a cabeça lá nesse bicho aqui. Você acha que vai ficar com a cabeça assim, solta? Tem um suporte para poder ficar o cara assim, belezinha lá, confortável, né? Aí esse suporte, claro, vai ser atravessado também pelo raio-x, vai acabar aparecendo depois nas imagens, né? E aí você vai ter que fazer um trabalho de processamento de imagens para tirar isso aqui, que eu não estou me interessando com esse artefato. A gente chama isso de artefato. Eu não quero esse artefato. Você também vai ter que fazer um processamento de imagens, que está vendo que tem um buraco aqui, tá vendo? Ó? Não é que tem uma falha no osso do cidadão, é porque o osso, ele não é sólido, ele é meio esponjoso. E dependendo da parte do seu osso, vai ser mais esponjoso ou menos esponjoso. Aí se seu aparelho não tiver uma sensibilidade muito grande, ele vai aparecer um buraco aqui, quando na verdade o que tem são pequenos buracos, digamos assim, que é esponjoso, entendeu? Então você vai fazer um processamento aqui. Fora que, por exemplo, o osso do nariz. O osso do nariz ele é mais cartilaginoso. Então, é diferente do osso do crânio. Aí já é outra coisa para você pegar essa parte do osso, entendeu? Então, você vai usar outra técnica. Nesse caso, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar essa imagem, cada uma das imagens. Então, imagina, está fazendo a tomografia da cabeça do cidadão. Vai fazer uma certa quantidade. Cada uma é uma fatia. Você vai pegar ela, vai estar assim, vai fazer essa coisa simples aqui, vai pegar o osso, depois você vai pegar isso e vai limpar esse negócio aqui ao redor, vai preencher esses buracos que precisa preencher e vai deixar um negócio mais dessa cara. Então, no final, o que você tem são essas fatias aqui. Certo? Todo mundo pegou a ideia, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que vamos empilhar essas fatias. Fatia K mais 1. Então, você tem aqui o seguinte. Você vai criar uma função de R3 em R. Essa função ela recebe I, J e K. Linha I, coluna J, fatia K. Isso vai ser o valor da matriz. Então, você tem, por exemplo, 10 matrizes. O que seria F1, 2, 9? Seria linha 1, coluna 2 da matriz 9, por exemplo. Certo? Aí lembra que cada fatia dessa é uma imagem que tem preto ou branco. Digamos que preto seja 0, 1 seja branco. Pode ser o contrário também. Branco ser o 0 e 1 seja o preto. Não importa. O importante é que vai ter essa 0 ou 1. Aí, resultado. Se esse vértice aqui, desse cubo, porque você pode dividir todo o seu volume em cubos, nessa metodologia aqui, tá? Se nesse vérticezinho aqui a função for 1, é porque aquele vértice do cubo está tocando uma parte branca, está tocando o osso. Se for preto, não está tocando o osso, está tocando lá na parte do ar.
E aí, conforme a configuração desse cubo, você vai, de uma maneira diferente, colocar como que a curva passa por ali. Então, por exemplo, se fosse aqui branco e o resto tudo preto, eu sei que é nessa proximidade aqui que tem osso. Aí eu vou dar uma certa figura para isso. Eu vou fazer um triângulozinho para poder representar aquela parte. Se for esse vértice e esse, já é outra forma de fazer a interseção com o cubo. Então já vou desenhar de outra maneira. No final eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho 15 casos possíveis. Cada um desses casos tem um caso complementar e um caso rotacionado. Então aqui esse primeiro. Imagina que esse vértice marcado é 1. Significa que ele está tocando a parte branca. E o resto está tocando só a parte preta. Se esse for o caso, você faz esse triângulozinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o caso complementar, que é o contrário, né? Aqui é preto, o resto é branco. E aqui é o caso rotacionado. Você usa esse triângulo. Então, como você dividiu o seu volume em vários cubos, para cada um você calcula como é que está os vértices dele, o valor da função, você sabe se você vai ter que usar esses triângulos, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Qual deles você vai usar para representar aquele pedacinho. Você já deve ter jogado videogame e visto que quando dá um zoom muito grande no personagem, aparece meio um monte de triângulos, um monte de polígonos. Porque aquela figura que você vê de longe meio suave, internamente são um monte de triângulozinhos. É a ideia aqui. Você vai usar um monte de triângulozinho para formar o objeto tridimensional. Cada triângulozinho desse vai dar conforme o valor da função nos vértices desse cubo. Esse processo vai dar origem a isso aqui. Pena que está muito escuro, muito claro, né? Mas esse processo de você separar em cubos, analisar cada cubo como é que faz a função, como é que ela corta, e fazer depois o gráfico, ou reconstruir, é chamado de um algoritmo de cubos marchantes. Justamente que você pensa que o cubo está se movimentando, ele está andando, marchando. Para cada um você está pegando como é que ele corta com a função e bota lá a triangulação. Aqui está ruim para perceber, porque está muito claro. Aqui é a vista de cima, vista de inferior, lateral e perfil. Tá? Será que se desligar essas primeiras luzes aqui melhora? Será que vê se consegue, só para ver se melhora um pouco aqui, que está parecendo um borrão vermelho para vocês, né? Para vocês verem aí. Melhorou alguma coisa? Alguma coisinha pelo menos? Vocês percebem, agora já melhorou mais ainda. Só não vão dormir aí, viu? Está escuro pra caramba agora. Então você veja, aqui são as vistas. Vocês estão percebendo, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas nesse caso aqui a gente usou 74 fatias, tá? Tá vendo que tem um aspecto de escada aqui? Tá um negócio meio serrilhado? Por quê? Oi? Pode falar, a gente está com medo. Usou pouca fatia. Quanto mais fatia você tiver, mais precisão você vai ter. Só que mais fatia significa ter um aparelho melhor. Então aí tem a relação custo-benefício, né? No final tinha 74 fatias só. Já foi o que a gente precisava. Teve esse aspecto de serrilhado, mas você pode depois até corrigir com processamento de imagens, computação gráfica, dar uma suavizada. Oi? E você pode fazer um processo de suavização para ficar um pouco mais suave, mais arredondado. Nesse caso aqui, a gente nem fez isso. Só pegou, passou no algoritmo e deu esse resultado. Então aqui você tem um modelo do crânio. Finalmente você obteve o que você queria, que era o modelo do crânio, para você começar a trabalhar. Então, bom, isso foi para obter o crânio do cidadão, né? Então imagina, a pessoa teve um acidente, você passou ele no tomógrafo, o tomógrafo deu para você aquela matriz, você processou aquela matriz, fatia por fatia, reconstruiu o crânio do cidadão. Aí o médico pode girar, torcer, rodar, fazer o que ele quiser naquele negócio. Agora o que você vai fazer? A prótese. Bom, uma técnica para se pensar, que é das mais simples, é pensar em fazer reflexão. Como a cabeça da gente, o nosso corpo, né, ela tem uma simetria, se o cidadão teve um ferimento, por exemplo, só de um lado, e você tem a fatia, você imagina que tem um eixo aqui de semelhança e faz a reflexão daquele pedaço em relação àquele eixo. Você acomoda ela lá. Se você subtrair uma pela outra, você vai ter a diferença, que é isso aqui, limpa, e você tem o que seria a prótese para aquele pedacinho. Isso considerando a simetria, porque, na verdade, na literatura a gente encontra que quanto mais simétrico for o rosto da pessoa, mais considerado bonito essa pessoa é. Eu estou lascado. Pelo termo da simetria, eu sei que estou lascado. Mas, enfim. O que acontece é que você usa a simetria e faz. A mesma coisa você podia pensar, isso eu estou pensando fatia por fatia. Você podia pensar também, já tem um modelo do crânio em 3D, penso que tem um plano de simetria passando no meio e vou espelhar. Também é possível.
De qualquer maneira, como a gente não é exatamente perfeito a simetria, se ele só espelhar, pode ser que saia um pouquinho da curva natural. E aí o médico faz uma adaptação, limpa um negocinho aqui, lá no computador, para ficar um negócio perfeito. Então, uma primeira técnica para se pensar de reflexão. Que essa técnica tem um problema. E se o cara ter o azar de ter uma ferida bem no meio da testa? Como é que você vai refletir? Não dá para refletir da parte de trás. Não dá. E aí? Aí é um problema, né? Essa técnica de reflexão. Outra maneira é você usar curvas paramétricas. Uma delas é a spline, que são curvas que cada pedacinho dela é um polinômio. Um pedaço de um polinômio. Do gráfico de um polinômio. Aqui no caso não dá para perceber na imagem, mas você tem aqui uma curvazinha em azul. O médico, por exemplo, ou a pessoa que está produzindo a prótese, pode marcar alguns pontos e ele depois preenche, ele contorna esses pontos que você deu e faz uma curva ao redor daquilo. Você preenche aquela região, subtrai pela original e você vai ter. Essa técnica de você usar uma curva já é mais interessante do que a outra, porque essa aqui não depende de reflexão. Você pode pegar um caso como esse, que eu já fiz de propósito, não dá para usar reflexão. A pessoa vai lá e marca alguns pontos, onde mais ou menos ficaria o contorno que ele precisa, aí o programa vai lá e desenha a curva passando por aqueles pontos, certo? Essa mesma ideia você pode pensar em 3 dimensões. Aqui já usando, aqui em um caso do Shen et al, um monte de chineses aqui que divulgou esse trabalho aqui, estão usando NURB. NURB é um outro tipo de superfície, que também é paramétrica, ela também é polinomial por partes. E aqui o que acontece é o seguinte, isso aqui é uma prensa multiponto. Imagina um monte de pininho, esse pininho sobe ou desce, cada pininho desce. Aí conforme você sobe e desce esses pininhos de cima, sobe e desce esses pininhos embaixo, você bota uma placa dentro da prensa e aperta a prensa, aquela placa que você botou vai tomar a forma que você quer. Então eles pegaram o titânio, quer dizer, pegaram primeiro o crânio da pessoa, a pessoa tem uma lesão aqui que ela está de um lado só, simulou como é que tem que ser a prótese, utilizando NURBS, né? Utilizando esse tipo de superfície paramétrica. Bota para dentro da máquina, porque a máquina aceita justamente nesse formato. Bota a placa de titânio lá, a prensa vai lá, amassa o titânio, pronto. Você tem a peça e depois vai lá fazer a cirurgia do cidadão. Aí na hora o médico precisa cortar um pouquinho dos lados aqui, ele usa um parafuso especial para poder fixar essa prótese na cabeça do cidadão. Não botei essa foto aqui, se fosse na pessoa da medicina não teria botado. Então ele vai fazer assim, certo? Bom, então usando superfícies paramétricas. Aqui já de outra maneira, reimpresso esse outro autor aqui, Yu, entre outros autores. Então aqui ele já tem o buraco, né, a lesão, ele demarca a borda da lesão, essa parte mais escura aqui, essa parte preta, tem a borda externa, digamos assim, a borda interna, ele cobre essa borda com um monte de triângulos, digamos assim, refina esses triângulos, daqui para cá você percebe que tem mais triângulos, né? Então ele refina esses triângulos, dá uma curvatura um pouco melhor, gera então o que seria a parte de cima e a parte de fora, né? A parte externa e a parte interna. Entre essas duas, se você já tem as bordas e retira toda a região entre elas, você tem justamente esse pedacinho aqui, ó, que aí você vai e encaixa com as duas que você fez, que é a parte de fora e a parte de dentro, e você tem a prótese no final. E aí depois você manda para uma máquina de prototipagem rápida, a tal das impressoras 3D, basicamente, tá? É claro que aí depende, tem impressoras 3D que elas vão imprimir justamente no material que você já pode usar na cabeça do cidadão. Mas já tem outras impressoras que não vão imprimir num material que possa botar na cabeça do cidadão. O que você faz então? Imagine que sua impressora 3D só imprime se for uma peça de plástico. E essa peça não pode botar na cabeça do cidadão, porque senão vai dar rejeição. Você imprime na máquina a peça de plástico, que simula a prótese. Faz um molde dela, de silicone, né, ao redor dela. Depois você pega esse molde, preenche com o que você quer, que é o que vai usar na cabeça do cidadão, deixa curar, aí depois você vai ter finalmente a peça que você quer, que você vai botar na cabeça do cidadão. Aí é outra maneira. Tá? Bom, a impressora 3D vai ser uma realidade na medicina muito importante, né? Porque já tem até estudos para você imprimir tecido, né? Imprimir órgãos também. Então, imprimir osso não vai ser, ou melhor, não é o osso especificamente, mas imprimir algo que seja que dê para colocar e não ter rejeição, eles conseguem, por algum tempo eles acabam conseguindo. A gente espera pelo menos. Bom, algumas coisas então, que a gente fez lá no trabalho.
Um primeiro que a gente fez foi usar um modelo deformável do tipo balão. O que é um modelo deformável do tipo balão? Imagina aí um balão vazio. Imagina que você pega uma caneta, desenha uma linha nesse balão e aí você sopra esse balão. Essa linha vai deformar, certo? Então, a simulação dessa linha deformando é o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente vai fazer para a lesão. Então, a gente vai pegar cada uma das fatias, tirar o osso. Com cada fatia, a gente vai pegar as bordas da lesão, a tangente nessas bordas, vai usar esse modelo deformável, vai criar o volume 3D, empilhando, né? E aí você vai usar um algoritmo de cubos marchantes para poder ter o modelo da prótese. Aqui, por exemplo, o que a gente tem, você tem um crânio, ou quer dizer, uma fatia, né? Está aqui a lesão. A ideia é que nós vamos pegar as bordas externas e internas. Essa linhazinha no meio, que não está muito nítido aí, dependendo da distância que vocês tiverem, é chamado de esqueleto disso. Não confundir o esqueleto aqui, que é um termo usado na processamento de imagens, com o crânio, o osso, né? Esse esqueleto quer dizer simplesmente essa linha fina aqui, que representa a forma geral do crânio, tá? Aí, resultado. Não sei se vai dar para enxergar, mas tem uma retazinha em azul aqui, que são justamente para dar as tangentes. Então, você tem os extremos da lesão e as tangentes, para tentar ficar suave a prótese. E a ideia, então, é que você vai botar uma curva aqui, na parte externa, uma curva na parte interna, vai deformar usando um modelo de balão, né? Modelo deformado de balão. Quando estabilizar, você vai lá e tem as curvas do jeito que você quer. Aqui, a matemática do negócio aí, ó. E aí tá as integrais aí. Então você veja, você está lá estudando cálculo 1 integral, fica perguntando para que serve. Quando que o meu professor, lá de cálculo 1, ia me poder responder? Não, quando você crescer, você vai trabalhar com um problema que é de prótese craniana, você vai usar isso aí, seu menino. Fica quieto aí, pô. Como que ele ia poder falar isso para mim? Não tinha nem como ele saber, né? E tá eu aqui usando. Ó. Você tem uma curva, você quer achar qual é a curva que deixa menor possível o valor dessa integral. Eu não tenho interesse que agora vocês saibam detalhadamente cada coisa disso aqui, só quero mostrar para vocês que está a matemática ali, certo? Então o que vocês estão estudando não é à toa, tá? Bom, e aí você vai deformar essa curva para que ela tenda, para que seja um menor, que minimize essas integrais todas aqui, que você soma nessa expressão. O que acontece? Isso, achar a curva que minimiza essa expressão toda aqui, vai ser equivalente a resolver essa equação, a equação associada de Euler-Lagrange, aí já entra equações diferenciais, outra disciplina que vocês veem também. Resolve esse probleminha aqui, é imaginar que você está, no que a gente está fazendo é pensando que a curva está variando conforme o tempo. Vai passando o tempo, a curva vai deformando. Se a curva está variando conforme o tempo, e chega um momento que a curva fica paradinha, a derivada dela em relação ao tempo vai ser o quê? Se ela está parada, ela está constante? Zero. Então, quando você pega esse C pontinho aqui, ó, que é a derivada em relação ao tempo, quando a curva estiver paradinha, ela é zero. Se esse termo aqui é zero, volta justamente a essa equação aqui, ó. Tá? Nessa equação, você acopla mais um termozinho, que tem a ver com a normal em cada ponto, para dar a força que você quer puxar a sua curva. No final, isso aqui tudo, essa equação toda, mais matemática, o negócio aqui é esse. Você vai pegar cada termo desses, C pontinho, C linha, C duas linhas, C quatro linhas, etc. Cada negócio desse, cada derivada dessa, você vai aproximar por taxas de variação. Vocês já estudaram cálculo, sabe que derivada é taxa de variação instantânea. A gente vai aproximar isso pela taxa de variação. Tá? Então, aqui ó, é justamente esse quociente, né? O que variou aqui, a curva em relação ao tempo tal, e o ΔT, a variação no tempo. Já aqui é a segunda derivada em relação ao espaço, quarta derivada em relação ao espaço. Então você vai aproximando isso aqui tudo. Você pega todo esse catatal aqui de aproximações e joga nesta equação aqui. Lembrando que tem mais um termo desse lado que é o KNS. Vai dar isso aqui tudo. Um monte de matrizes para você. Você vai arrumar tudo, vai fazer conta pra caramba. Vai aparecer esse mesmo de matrizes. Já está o que aí? Álgebra linear. Outra disciplina que vocês veem também. Tá, colhe aqui essas matrizes. A ideia aqui é o seguinte, ó. A curva no tempo tal, ela é obtida através da curva no tempo anterior. Então você precisa ter uma curva inicial. E aí a partir daí você vai fazendo as iterações. Você vai dar a inicial, transforma, acha a C1. Pega a C1, joga, acha a C2. Pega a C2, joga, acha a C3. E assim você vai. Até o momento que a C atual menos a C anterior, se você pega a norma subtraindo as duas, aqui é como se estivesse calculando, entre aspas, uma distância, tá? Não é exatamente... porque isso aqui lembra que é um conjunto de pontos. Você está subtraindo cada um e multiplicando. Isso aqui não dá
tridimensional só, né? Dá muito mais que isso a ordem. Então, não é exatamente o que você está acostumado. Mas, enfim, quando isso aqui tiver menor que um certo valor, você para. Aquela matriz A, F, L, tudo aqui está o que são essas matrizes, tá vendo? Quem quiser depois dessa apresentação, eu posso enviar e a pessoa destrincha esses detalhes todos. Está aqui aquela matriz grandona, tá? Os coeficientes dela todinho estão tudo aqui, tudo arrumadinho, certo? E aí, finalmente, aqui é o inicial, aqui está a lesão, tá vendo? Aqui está o crânio e o pedaço da lesão. Você quer dar uma curva inicial, que lembra que o processo é iterativo. Você dá um 0 para achar o C0 para achar o C1. Você dá o C1 para achar o C2. Você tem que ter quem é o C0. Como é que você vai pegar o C0? Bom, você tem um ponto de extremo da lesão. Você tem as tangentes. Reta tangente é uma curva. O que usa reta tangente é uma curva? O que é isso? Qual o conteúdo de matemática que está relacionado com a reta tangente é uma curva? Vocês sabem, vocês não querem falar que estão com vergonha, não é possível. Derivada, né, gente? A derivada está associada à inclinação da reta tangente a uma curva em certo ponto. Cálculo aqui, tá vendo? E a pessoa perguntando para quem que serve o cálculo. Então tá aqui. Se você tem dois pontos e tem as inclinações desses pontos, dessas retas tangentes, você consegue um polinômio de grau 3. Então essa curva aqui, ela parece que é um pedaço de parábola, mas na verdade é um pedaço de função polinomial de grau 3. Que você deu dois pontos e a inclinação nesses dois pontos, a tangente desse ângulo aqui e a tangente desse, dá justamente a derivada naqueles pontos. E aí você acha de forma analítica quem é essa curva inicial. Tá? Aqui está o resultado. Está a lesão de um lado só. Aqui então imagine que tinha uma curva aqui na parte interna, uma curva na parte externa. Você deformou por aquele método todo, estabilizou, parou, preencheu entre as duas e você obteve essa região. Aqui está outro exemplo também, tá vendo? Aqui os parâmetros que a gente usou. Tá? Esse parâmetro da ômega 1 e ômega 2 eu esqueci de dizer, mas nessa coisa toda aqui, esse ômega 1 está relacionado depois ao comprimento da curva e esse ômega 2 vai estar depois relacionado com a curvatura. Então você controla o quanto você quer que estique, ou seja, o comprimento aumentar ou diminuir, e o quanto você quer que ele dobre, né? A curvatura. Bom, então aqui os parâmetros todos, tá? E está lá o bicho reparado. Aqui já está ele reparado. De novo, não vai dar para vocês perceberem por causa da distância, mas a prótese já está colocada aqui no lugar. O que seria, digamos assim, a prótese. Se vocês forem ver no computador, vocês vão perceber que tem uma certa diferençazinha entre a prótese e o crânio. Não está perfeito. Até porque seria muito exigente querer que fosse perfeito. E não é também obrigatório que fique 100% perfeito, porque na hora da cirurgia o cirurgião ele pode ir lá botar alguma massa ao redor, algum produto específico, ou ele dá uma certa limada na peça, uma limada no osso, na região, ele consegue ficar mais ou menos suave, né? E depois também, quando a pele do cidadão cresce de novo, não necessariamente vai aparecer aquela região, né? Tem que estar muito discrepante a prótese do crânio para aparecer um calo assim, né? Enfim. Aí aqui o que eu fiz? Eu peguei essa lesão, ela é simulada. Eu peguei um crânio sadio e fiz esse buraco nele. Por que eu fiz isso? Porque se eu conheço qual era o valor original, eu posso comparar com o valor que eu obtive e dizer se está bom ou não está bom aquela prótese que eu fiz. Então eu comparei, peguei a distância, eu peguei a prótese que botou junto com a pedaço original e medi a distância ponto a ponto, os pontos que são relacionados entre si, para saber como é que ficava essa prótese. A gente percebeu que estava próximo, né? Considerando que eles eram... A unidade de medida aqui é o seguinte, é voxel. Que se fosse, quando você tira uma foto do seu celular, a imagem que você tem ali é simplesmente uma matriz. Aquela matriz tem um monte de quadradinho, cada quadradinho é um código para uma certa cor. Cada quadradinho daquele ele é chamado de pixel. Quando você está aqui no 3D, cada bloquinho daquele, cada cubinho daquele, ele vai chamar de voxel. Tá? Vo, justamente do volume, né? E Excel, a mesma coisa que tinha lá, pixel, né? Excel. Então, como é 101 por 39, aqui é o seguinte, ó, é 101 linhas, 39 colunas e são 68 fatias. Você ter a região em azul mais escuro está dando 2,89. Não é tão distante comparando o tamanho que é. Fora que são pequenas regiões que estão assim. A maioria aqui fica no verde, no vermelho. O vermelho é quase perto de zero, tá vendo? Então, ou seja, está razoável a prótese que você colocou em relação ao valor original. Agora já usando outra técnica, que é o seguinte, de novo você vai segmentar fatia por fatia.
Só que agora você vai construir o 3D. Lembra que isso aqui eu fiz fatia por fatia, essa técnica, né? Para depois construir a prótese. Nesse aqui agora não. Nós vamos pegar a versão tridimensional e vamos trabalhar em cima dela. Então você vai ter a reconstrução tridimensional do crânio. Nós vamos achar a borda da lesão. Você vai dar uns pontos próximos da borda. Ele vai achar a borda. Depois, através disso, eu vou fazer uma primeira... eu vou botar quadriláteros cobrindo aquela região. E depois eu vou melhorar essa quantidade de quadriláteros. Certo? Então aqui, por exemplo, está um exemplo da malha. Né? Lembra que a malha no final, quando você está no computador, ela é representada por um monte de triângulozinhos. Né? Aquela sua estrutura tridimensional. Aí se o cara deu esse ponto A e esse ponto B na borda, o que eu quero é que o algoritmo, no caso a gente usa o algoritmo de Dijkstra, ele calcule esse caminho. É o melhor caminho entre esse nó e esse vértice A e esse vértice B. Certo? Ele vai lá e calcula isso através desse algoritmo. Então o cidadão não tem que pegar ponto por ponto na borda. Ele pega só alguns e aí depois o algoritmo vai lá e pega o contorno. Você vai ter algo como isso aqui. Essa parte preta aqui, ó, é justamente as bordas de uma certa lesão. Essa aqui é a primeira malha inicial. Essa malha, apesar daqui parecer triângulo, aqui também não são triângulos, são todos quadriláteros aqui. É porque a posição que vocês estão vendo parece que são triângulos, mas não. Você tem um monte de quadriláteros. No meio aqui tem um ponto que ele está elevado em relação aos outros, justamente para dar uma certa curvatura maior. O médico, ele pode, nesse processo aqui, o médico pode elevar ou abaixar conforme queira para dar o tamanho que ele quer. O que a gente vai fazer é pegar isso aqui e subdividir. Cada quadrilátero desse, nós vamos subdividir em outros quadriláteros, de tal maneira a suavizar e de tal maneira a completar essas partes que ainda estão faltando. Tem todo o algoritmo aqui, ó. Cada face você cria um novo vértice nela, utilizando uma média ponderada dos vértices antigos. Então, ó, essa face, você vai usar os vértices antigos e vai colocar um novo vértice para ela. Cada aresta, você também vai ter um vértice, e esse vértice vai levar em consideração uma média ponderada dos vértices antigos, que formavam aquela aresta, e os novos vértices criados nas faces que compartilham aquilo lá. Então, ou seja, aqui, ó, essa aresta é compartilhada por essas duas faces. Você tem esse vértice e esse vértice que forma a aresta. Você vai ter um novo vértice nessa face e um novo vértice nessa face. Você vai usar esses quatro para determinar um novo aqui em cima. Essa é a ideia. Aí depois você vai pegar cada vértice V, vai transformar num vértice V asterisco, que vai ser essa combinação linear toda aqui. Ou seja, toda essa conta toda que eu estou botando aqui, esse algoritmo todo, basicamente é algo desse tipo. Ó. Você tem uma face, você tem um vértice, uma face F, um vértice V e uma aresta A. Você vai calcular um novo vértice VF asterisco, um novo vértice V asterisco e um novo vértice A asterisco. Esses vértices vai calcular usando médias ponderadas e os pesos são dados por todas essas contas aqui. Que, de novo, aí teria que pegar com calma, abrir todas as continhas para entender isso aqui. Eu quis mostrar para vocês entenderem que tudo que você vai desenvolvendo de matemática no todo o seu curso, depois você usa em um problema que você vai aplicar no futuro. E eu não tenho como prever, nenhum professor, o que vai ser esse problema. Tá? Enfim, está aqui o resultado. Tinha um crânio sadio, a gente simulou duas lesões. Uma lesão no meio, para justamente não permitir usar simetria, e uma lesão para usar simetria de repente. Fizemos lá, aqui tinha 101 por 39, 101, cada imagem tem 101 linhas e 39 colunas, e são 53 imagens. Tá? Bom, aqui estão as próteses, o modelo das próteses, a parte externa e a parte interna. Se você pegasse aí, quem está mais na frente talvez perceba, tem um monte de quadradinho, um monte de quadriláterozinho aqui, bem pequenininho. Porque isso aqui, essa peça aqui, em particular, essa peça assim que vocês estão vendo, é essa peça aqui, só que já toda preenchida e toda quadriculada mais suave. Ela dá isso aqui, ó. A parte externa e a parte interna. Essa parte preta aqui, ó, é justamente a borda que você destacou. Tá? Claro, você destacou a borda externa, por dentro você destacou a borda interna. Tá? Aí, de novo, aí essas aqui são as peças originais, nós medimos as distâncias, percebemos também que estava razoável o que a gente fez com uma distância em relação ao original. Tá? Aqui já as duas peças aqui, tá vendo? Essas duas peças para essa lesão. De novo, comparamos com os originais e também estava bom. Você viu, ó, o azul mais escuro é o mais distante. Pouco em relação ao resto das cores. Então está bem próximo. Tá? Bom, para encerrar, quais são então,
desafios para essa área, né? Um desafio é você localizar automaticamente a lesão, porque do jeito que faz, você pega isso aqui e alguém tem que ir lá, marcar alguns pontos, e o programa, depois que você marcou alguns pontos, é que ele identifica a borda. Ou pode ter um caso pior ainda, a pessoa tem que ir ponto por ponto. A ideia é, se eu der para o computador isso, ele já me dá automaticamente essa borda aqui preta. Isso é um problema. Já seria muito bom se conseguisse resolver. Ajuda demais. Outro é o problema de você preservar a suavidade. Não adianta você fazer um método sofisticado pra caramba e no final a sua prótese ser plana. O cidadão vai ficar com a parte plana na cabeça. Também não adianta se sua prótese for muito curva, aí o cara vai ficar com um calo na cabeça. Então isso é um problema também, que você tem que dar conta disso no seu método. Tá? Se conseguisse incorporar, tiver conhecimento a priori, era interessante. Um médico tem lá 10, 15 anos de experiência na área fazendo cranioplastia. Cada novo paciente, essa experiência que ele acumulou, ele aplica naquele paciente que ele está fazendo agora. Aquele conhecimento que ele acumulou, ele tem a sensibilidade melhor para analisar cada caso e estudar o que fazer. Se a gente conseguisse fazer o programa também, utilizando um monte de próteses que ele já tinha cadastrado anteriormente, ele conseguir também usar essa informação para fazer uma nova, seria interessante. Ou seja, a gente chama de aprendizado de máquina. Se você conseguisse fazer a máquina aprender com casos passados, como é que ela faz, né? Sendo que o objetivo não é substituir o médico, é bom sempre lembrar isso, né? É o médico tem uma ferramenta para usar, não é substituir o médico. E técnicas que permitem interação com o resultado. Se sua método deu a entrada lá, que é as bordas da lesão, e te deu o resultado, que é a prótese final, mas a pessoa não consegue pegar essa prótese final e ajustar, tirar um pouquinho aqui, tirar um pouquinho lá, aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, também não resolve. Porque não é 100% a simetria. Então vai ser necessário depois fazer ajustes para poder a prótese ficar melhor. Então é interessante que no final possa fazer isso. Tá? Aqui são trabalhos que acabaram descendendo desse que a gente fez, da prótese. Tá? E obrigado pela atenção. E aí, pessoal, o que vocês acharam da palestra? Deixe aí na seção de comentários. Além disso, não esqueça de deixar aquele seu curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal e marque lá na opção de notificações para que você possa saber quando eu posto novos vídeos aqui no canal. Tá certo? Espero vocês nas próximas aulas. Tchau! Fico contente que tenham estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula.